Olá, eu sou o Michel, da equipe do gene PCSK9 e eu fiquei responsável pela parte de estrutura do gene. Começando então com uma descrição básica do gene. O gene PCSK9 tem seu transcrito de RNA como responsável pela formação de uma serina protease, que é uma enzima. Essa enzima, por sua vez, tem como função a redução de receptores de LDL hepáticos e extrahepáticos e um consequente aumento da concentração de LDL plasmático. Assim, mutações no gene estão associadas à hipercolesterolemia familiar autossômica dominante. Sua identificação. Temos como nome oficial Pro-Protein Convertase Substitutes in Caxin Type 9, sua abreviatura sendo PCSK9, seu sinônimo principal domínio sendo Neuroptosis Regulated Convertase 1, NARC1, seus outros sinônimos NSBI-IOMIN sendo FH3, FHCl3, HCHOLA3, LDL-CQ1, NARC-1 e PC9. Seu número domínio é 607-786, seu código do ensemble é este ali. Quanto à sua localização cromossômica e genômica, temos aqui um print domain representando sua localização cromossômica sublinhada em vermelho, sua localização genômica sublinhada em amarelo. Sobre a sua localização cromossômica, temos que o gene está localizado no cromossomo 1, no braço curto, na terceira região, na segunda banda e terceira subbanda, na fita direta. Quanto à sua localização genômica, temos ali a sua coordenada conforme em symbol e na imagem abaixo, no mapa físico do mapa físico do genoma, temos ali a representação do gene no retângulo vermelho, no braço curto do cromossomo 1. Quanto aos seus genes vizinhos, ele apresenta 4, sendo eles o TMM61, o BSND, o USP24 e um gene não caracterizado, de tal modo que o gene USP24 é o único que está na fita reversa e não na direta. Quanto à sua estrutura propriamente dita, temos primeiramente a região promotora, que é uma sequência de nucleotídeos que precede o primeiro exon a ser transcrito. Nela geralmente está contida a região do Tata Box, porém no caso do PCSK9 não temos um Tata Box bem definido. Como podemos ver nessa imagem, a região promotora é representada em azul. Temos ali até algumas sequências de timina e adenina associadas, mas não há um Tata Box bem definido. O gene PCSK9 também apresenta IDCPG, que são regiões no gene que contêm elevada concentração de citosina e guanina, quando em comparação ao padrão de genoma. Aqui temos à direita uma representação mais a fundo dessa ilha CPG. Na esquerda, a quantidade de pares de base que ela compreende, a quantidade de CPG e a porcentagem de citosina ou guanina que está presente na ilha CPG. O gene PCSK9 também apresenta regiões UTR, que são localizações nos exons do mRNA transcrito do gene, nas quais não há sequência codificante de proteína. Há uma 5' e outra 3'. Para representar isso, foi utilizado o transcrito de maior suporte experimental do PCSK9. Na primeira imagem, temos ali a representação do 5' UTR em vermelho, e na segunda imagem temos a representação do 3' UTR também em vermelho. Sobre os seus exons e introns, utilizando o mesmo transcrito, o de maior suporte experimental, há a presença de 12 exons, sendo todos eles codificantes, e 11 introns. Na imagem abaixo, os introns estão representados por linhas e os exons por retângulos, sendo que as regiões dos retângulos que não estão pintadas, no primeiro e no último exon, sendo as regiões 5' UTR e 3' UTR. No PCSK9, também podemos observar uma sequência conservada em seus introns, que eles começam com GT e terminam com AG. Como podemos observar, nesse print está presente em todos os seus introns. Quanto à sua homologia gênica, o gene PCSK9 apresenta genes parálogos e ortólogos, sendo que parálogos são genes originados de um evento de duplicação dentro de uma mesma espécie, e ortólogos genes de espécies diferentes, porém com uma ancestralidade comum. O gene PCSK9 apresenta 159 ortólogos e 9 parálogos, que estão aí destacados nas imagens abaixo. Quanto à homologia dentro da mesma espécie, não tinha nenhum dado sobre homologia dentro da mesma espécie do PCSK9. Aqui é a sua árvore filogenética. O PCSK9, nessa árvore filogenética, os triângulos cinza representam cromossomos condensados, as regiões que não têm triângulo cinza precedendo representam cromossomos não condensados. De tal modo que nas regiões que temos os cromossomos condensados, as partes verde escuras apresentam alta conservação, e nos cromossomos não condensados, as regiões verde clara apresentam alta condensação. Podemos ver que o gene PCSK9 há uma grande conservação no seu começo, mais para o seu fim também.
E assim encerro minha parte. Oi, pessoal, meu nome é Isabela e eu vou falar um pouco sobre a expressão do gene e da proteína. Para a gente falar sobre a expressão do gene, primeiro eu preciso conceituar o que são transcritos, que nada mais são do que unidades operacionais do gene que alteram a sua formação entre exons e introns e podem ou não codificar uma proteína. No caso do gene PCSK9, é um total de 6 transcritos, sendo os 2 primeiros aqui que a gente vê na tabela codificantes para a proteína e outros 4 não. Desses 4, 2 eles variam no decaimento por alteração nonsense e outros 2 que passam por um processo de splicing alternativo mais intenso. A questão agora é como identificar o transcrito de maior relevância biológica e com maior apoio experimental. Isso se dá por meio dos flags, e quanto maior a quantidade de flags, maior esse indicativo. No caso do gene PCSK9, o transcrito 201 se torna mais relevante por ter 4 flags. Entre eles está o TSL, ele identifica a maior correspondência de exons e ele varia numa categoria de 1 a 5, sendo o 1 o de maior correspondência. O GenCode Basic, ele indica o transcrito mais completo, a PRISP1 indica a isoforma principal e o MAIN indica a variação biológica mais relevante. Dito isso, a gente observa agora nessa tabela os 2 transcritos codificantes de proteína. É perceptível uma pequena variação no número de bases entre eles, e essa pequena variação já torna o 201 biologicamente mais relevante. Aqui embaixo a gente vê uma amplitude maior e consegue observar as 12 regiões de exons e as 11 regiões intrônicas. Esse transcrito, ele vai codificar a proproteína convertase subtilisina quexina tipo 9. Essa proteína vai ter 692 aminoácidos e a sua estrutura 3D varia entre alfas hélices e folhas betas. Quanto à função que essa proteína exerce, ela está intimamente ligada à regulação da homeostase e do colesterol plasmático, além de atuar como receptor de LDL, VLDL, apolipoproteínas do tipo E e 2, atua também no mecanismo não proteolítico na degradação de metabólitos do fígado, pode impedir a reciclagem de LDL, inibe a degradação intracelular de ApoB, está envolvida na eliminação de intermediários não acetilados, inibe a absorção do íon de sódio, além de regular a apoptose neural. Quando trata da expressão celular, a gente percebe que esse gene é pouco expresso internamente, sendo mais perceptível em vesículas de secreção ou lisossomais, como a gente percebe no aumento da imagem ao lado. Por isso, os grupos celulares que mais vão expressar esse gene são células epiteliais, células endócrinas e células indiferenciadas. Já quando se trata da expressão de tecidos, os tecidos que mais vão expressar vão ser o cerebelo, hemisfério cerebelar, fígado e pulmões, e ainda outros tecidos em menor quantidade. Nessa tabela do GTEx portal, a gente percebe um ranqueamento aqui com mais facilidade desses tecidos, né, em comparação à maior expressão. O fígado é apresentado em primeiro, depois o hemisfério cerebelar, cerebelo, pulmões e mucosa do esôfago, ainda outros tecidos em menor expressão. Quando nós comparamos a expressão da proteína e do RNA, é bem perceptível que a expressão da proteína ela é praticamente nula na maioria dos tecidos, sendo a do RNA evidente no fígado, no pulmão, no pâncreas, no cérebro, no trato gastrointestinal, no esôfago, na língua e no apêndice em menores quantidades. Isso porque esse gene está intimamente ligado à homeostase e à regulação e inibição de outros fatores biológicos. Já quando a gente trata de patologias, esse gene tem um prognóstico para câncer urotelial. A gente percebe por essa tabela que pessoas com uma baixa expressividade do gene têm uma sobrevida maior quando comparada a pessoas que têm uma alta expressividade desse gene. Também é perceptível aqui que existe uma correlação com outros tipos de cânceres, como câncer coloretal, de fígado, de cabeça e pescoço, cervical
e de estômago. Ainda há outras patologias associadas a ele, como hipercoleostomia e doença de Crohn, e é bem evidente nessa tabela do gene Weisbull essa ligação do gene com a doença de Crohn. E assim eu finalizo a minha apresentação. Olá, eu sou a Maria Clara e hoje vou apresentar os polimorfismos do gene PCSK9. Primeiramente, gostaria de introduzir com o significado da palavra polimorfismo. Literalmente, significa muitas formas, mas dentro do contexto da genética, que é o que nos interessa, o polimorfismo significa as variações de um mesmo gene. Então, no mesmo locus, há variações que podem ou não produzir uma mudança fenotípica. Para ser considerado um polimorfismo, essa alteração deve ter uma probabilidade maior do que 1%, como nós podemos ver aqui nesse trecho destacado do livro Biologia Molecular da Célula. Nessa tabela, nós podemos ver todos os possíveis tipos de consequência do polimorfismo do PCSK9. No total, são 37.687 polimorfismos, sendo que cerca de 225 deles causam alguma doença. Vamos analisar melhor esses dados aqui nesse gráfico. A maior parcela dos polimorfismos se dá por variações intrônicas. A segunda maior fatia se dá por Nonsense-Mediated Decay Transcript Variant, o que significa que um códon normal será alterado em um códon de parada prematuro, e a terceira maior fatia se dá por uma variante que não codifica nenhum transcrito. A primeira variante que eu trouxe é a RS562556. Essa variante é do tipo SNP, ou seja, alteração de um único nucleotídeo, sendo que o ancestral G aqui é substituído pelo alelo A. Essa variante é do tipo missense, o que significa que na proteína final um aminoácido será trocado. Essa variante está associada a 4 fenótipos. Sua localização exata é o exon 9 do transcrito principal do gene PCSK9. E aqui na imagem nós podemos ver um pouco mais de detalhe dentro do cromossomo. Sobre sua frequência populacional, podemos ver que o alelo mutante é muito frequente na população mundial, sendo que ele representa 87%. Em africanos, representa 77%, americanos, 89%, leste-asiáticos, 99%, europeus, 82% e sul-asiáticos, 90%. Deixo aqui destacadas as subpopulações em que o alelo mutante aparece com maior e menor frequência. Mais tarde nesse webinar, será apresentado esse artigo, onde serão discutidos os fenótipos dessa variante com um pouco mais de detalhe. A próxima variante é a RS2495478. Ela também é uma SNP. Aqui, no caso, o ancestral G será trocado pelo alelo A, e essa variante está localizada em um local do exon que não codifica nenhum transcrito. Ela está associada a um único fenótipo, que nós já veremos com mais detalhe. Sua localização é o exon 3, de um transcrito alternativo do gene, e aqui na imagem podemos ver no cromossomo um pouquinho mais detalhado. Sobre a frequência populacional, o alelo mutante A é muito pouco frequente na população mundial, ele representa 13% apenas. Nos africanos, 32%, em americanos, 12%, em leste-asiáticos, 7%, europeus, 5% e sul-asiáticos, 2%. E deixo aqui destacadas as subpopulações em que há os maiores e menores níveis também. O fenótipo associado a essa variante é a doença de Wilms, que é um nefroblastoma raro, mas ele representa o tipo mais comum de neoplasia infantil. 7% das neoplasias infantis são um nefroblastoma. Aqui no caso, o principal sintoma, e geralmente o primeiro, é uma massa indolor e rígida no abdômen. Geralmente o diagnóstico é um pouco difícil, porque ele envolve febre, náusea, podem ser várias outras doenças, né? Mas mesmo que esse tumor tenha metástase, a resposta ao tratamento é muito boa. A última variante é a RS 11583723. Essa variante também é SNP, onde o ancestral C é substituído por T. E essa variante aqui representa o maior tipo de consequência do nosso gene, que é uma variante intrônica. E ela está associada a um fenótipo, que é a hipercolesterolemia familiar do tipo 1. Sua localização exata é desconhecida. Aqui na imagem podemos ver com mais detalhe no cromossomo.
Sobre frequência populacional, o alelo mutante é raro. Ele representa 9% da população mundial total, 1% em africanos, 8% americanos, 10% leste-asiáticos, 14% em europeus e 16% em sul-asiáticos. Deixo destacados novamente as maiores e menores taxas do alelo mutante. Era isso que eu tinha para apresentar, muito obrigada. Olá, eu sou a Camila e sou responsável pelo primeiro artigo. Bom, ele foi publicado pela revista Cardiovascular Research em novembro de 2018. Tem por objetivo estudar a relação da expressão do gene PCSK9 em corações isquêmicos com o desenvolvimento da autofagia, função contrátil cardíaca e tamanho do infarto. A principal função desse gene é promover a degradação de receptores de lipoproteínas de baixa densidade, sendo o fígado a região em que é mais expresso. Contudo, estudos previamente feitos constataram que esse gene pode ser expresso em células do músculo liso. Já na atividade autofágica, estudos demonstram que ela é ativada em células do músculo liso vascular e cardiomiócitos, precocemente em resposta à hipóxia. O infarto do miocárdio ou isquemia do miocárdio é caracterizada pela diminuição da passagem de sangue pelas artérias coronárias, que são os vasos que levam sangue ao coração. Pode ser causada pela presença de placas de gorduras em seu interior e, quando não tratadas, podem causar obstrução da artéria, o que ocasiona o infarto. A autofagia é um processo autodepreciativo que consiste na degradação da própria célula por lisossomos. Nesse estudo, foram utilizados camundongos de aproximadamente 8 semanas de idade, todos do sexo masculino. Eles foram submetidos a tratamento por inibidores de PCSK9 ou solução salina no caso dos atos de controle. 2 horas depois, foram sujeitos à isquemia no coração por 1 semana. Os animais foram divididos em 2 grupos. Em um dos grupos, uma sutura de seda foi passada ao redor da artéria coronária esquerda, LCA. A oclusão LCA causou alterações eletrocardiográficas típicas do infarto agudo do miocárdio. O outro grupo não teve a implantação do LCA. Coloquei essa imagem para ilustrar a aparência de um coração durante o infarto do miocárdio. Infelizmente, não consegui encontrar uma imagem que obtivesse ligadura LCA. Continuando, o RNA total do gene foi transcrito reversamente e a expressão do gene foi medida pela técnica da PCR quantitativa em tempo real. A autofagia foi detectada por Western blot, coloração imunistoquímica e citometria de fluxo. Em camundongos com a ligadura LCA, o infarto foi extenso e houve declínio da função cardíaca. Constatou-se que 1 semana após a oclusão LCA, houve aumento máximo da expressão do PCSK9 e aumento de 10 vezes mais sinais de autofagia no coração isquêmico. Nas imagens abaixo, o número na horizontal indica as semanas. Podemos perceber na primeira imagem que na primeira semana houve aumento da expressão do gene. E nas próximas semanas, a sua presença diminuiu. Semelhante ao que ocorre no gráfico ao lado. Evidente na expressão da proteína P62, que geralmente está pouco presente durante o fluxo autofágico. Desse modo, sua expressão nas primeiras semanas demonstram que há fluxo autofágico acentuado e o aumento da proteína nas próximas semanas, o declínio da autofagia. Os camundongos pré-tratados com inibidores de PCSK9 com deleção do gene obtiveram melhora na função cardíaca contrátil, diminuição do tamanho do infarto e inibição da atividade autofágica, corroborando com a associação da expressão do gene à autofagia do coração isquêmico. Tendo em vista que a inflamação é uma característica do infarto do miocárdio, também foi estudado se a inflamação induz a expressão do PCSK9. Ao fim de alguns experimentos, constatou-se que a expressão do gene estava relacionada com a liberação do fator de necrose tumoral alfa e a duração da hipóxia, a qual o tecido cardíaco é exposto durante a oclusão da artéria coronária. Para comprovar a dependência de atividade autofágica em relação à expressão do PCSK9 de maneira geral, foram realizados mais 2 testes. No primeiro, inibiram a expressão do PCSK9, gerando a desestimulação do desenvolvimento autofágico. No segundo, estimularam a expressão do gene e houve atividade autofágica. Para confirmar se a relação PCSK9 e autofagia também está presente em humanos, analisaram o coração de 8 pacientes que faleceram por causa do infarto agudo do miocárdio e constataram que os achados são consistentes com as descobertas feitas em roedores. Esse artigo relacionou pela primeira vez a expressão do PCSK9 e o coração isquêmico, além de comprovar o papel fundamental do gene na cardiopatia. Entretanto, muitas questões não foram resolvidas, como a função do PEP2-8 e EGF-A, que normalmente não regulam a expressão desse gene. No entanto, em corações isquêmicos, regulam negativamente. Além disso, o PCSK9 expresso pelas células musculares lisas cardíacas podem ser diferentes daquelas expressas no fígado. Ao final desse artigo, concluíram que o PCSK9 é expresso em corações isquêmicos e determina o tamanho do infarto, a função contrátil cardíaca e o desenvolvimento da atividade autofágica. Muito obrigada. Meu nome é Eduarda e eu vou falar do artigo 2, que é gene PCSK9, polimorfismo E670G e doença arterial coronariana, uma meta-análise atualizada com 5.484 indivíduos. Esse artigo foi publicado de forma online na revista Frontiers in Cardiovascular Medicine em novembro de 2020. Aqui tem uma foto da capa do artigo.
Então, ao longo dos anos, foram feitas muitas pesquisas que mostraram uma possível relação entre o polimorfismo E670G do gene PCSK9 e o aumento no risco da doença arterial coronariana, a DAC. No entanto, não formou-se um claro consenso se essa relação era verdadeira ou não, por conflitos na literatura. Então, enquanto alguns pesquisadores tentavam comprovar que existia sim uma relação, outros tentavam comprovar que não existia nenhuma relação. Com isso, a meta-análise atual dos pesquisadores visa elucidar melhor essa relação potencial entre ambos. Então, contextualização. A doença arterial coronariana, a DAC, é uma doença de importância que vem ameaçando a saúde dos seres humanos. A morbidade e a mortalidade associadas a essa doença estão aumentando na China devido principalmente a dois fatores: o envelhecimento da população e a dislipidemia, ou seja, elevados níveis de triglicerídeos LDL ou níveis baixos do HDL no sangue. Então, o que é esse polimorfismo E670G? Então, os pesquisadores citam em seu artigo que o polimorfismo E670G decorre de uma mutação da adenosina na posição 23.968 para uma guanina. Isso resulta em uma transformação do glutamato para uma glicina. Essa mutação pode aumentar o potencial de hepatócitos de degradar LDLR, levando à diminuição da eliminação do LDL do plasma, resultando em hipercolesterolemia e aumentando o risco da doença arterial coronariana. Ou seja, a mutação E670G é uma mutação de ganho de função, que aumenta a capacidade da proteína de degradar o LDLR. Então, quais foram os materiais e métodos utilizados pelos pesquisadores? Então, eles usaram 13 estudos individuais pré-existentes com 5.484 indivíduos. Os modelos de efeitos fixos ou aleatórios foram usados para avaliar os odd ratios combinados e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Então, primeiro, os pesquisadores tiveram que fazer uma pesquisa de publicação, ou seja, uma pesquisa primária para achar esses estudos, né? Então, eles usaram os termos PCSK9, E670G, em bancos de dados no PubMed, em uma instituição nacional de pesquisa e publicações de informação da China. E depois que eles encontraram esses estudos nessa pesquisa, eles tiveram que ver se esses estudos atendiam critérios de inclusão. Entre esses critérios de inclusão estão avaliar a associação do polimorfismo E670G, DAC e gene PCSK9 e ter um grupo de controle com genótipo consistente com equilíbrio de Hardy-Weinberg. Depois, eles fizeram uma extração de dados, ou seja, aqueles dados dos artigos que estavam de acordo com os critérios de inclusão foram extraídos por 3 autores, que usaram um protocolo padronizado. 2 foram responsáveis por eliminar estudos que não estavam de acordo com os critérios de inclusão, que foram publicados 2 vezes e que não possuíam dados suficientes. E o terceiro agiu como um árbitro, para evitar conflitos. Por fim, os pesquisadores montaram uma tabela com o primeiro nome do autor, data da publicação, região, método de genotipagem, etc., dos artigos coletados. Depois, eles fizeram análises estatísticas. Então, nessa meta-análise, foram usados 4 modelos genéticos, o alélico, dominante, heterozigoto e aditivo. As razões de possibilidades, as correspondentes a 95% de intervalo de confiança, foram usados para comparar a relação entre o polimorfismo e a DAC. Então, quais foram os resultados desse trabalho que eles tiveram? A meta-análise atual sugere uma associação significativa entre o polimorfismo E670G do gene PCSK9 e DAC sobre modelos genéticos alélicos, dominantes, heterozigotos e aditivos. Quando os pesquisadores analisaram subgrupos por etnia, descobriram que as relações entre o polimorfismo E670G do gene PCSK9 e DAC foram mais significativas no subgrupo chinês do que no subgrupo não chinês. Ou seja, no subgrupo chinês, houve uma relação significativa entre eles em modelos genéticos alélicos, dominantes, heterozigotos e aditivos. No entanto, no subgrupo não chinês, houve uma associação significativa entre eles apenas em modelos genéticos alélicos e aditivos, e nenhuma associação significativa encontrada em modelos genéticos dominantes ou heterozigotos. Então, em resumo, o polimorfismo E670G do gene PCSK9 foi significativamente associado ao risco de DAC, especialmente na população chinesa. Eles ainda encontraram que pessoas com alelo G do polimorfismo E670G do gene podem ter um risco aumentado de desenvolver a DAC. Porém, algumas limitações ainda estiveram presentes nessa meta-análise atual, principalmente porque fatores externos como dieta, tabagismo, diabetes e doenças do metabolismo também desempenham papéis significativos no desenvolvimento de DAC e não foram analisados nessa meta-análise atual, o que faz com que seja necessário outras análises que abordem esses fatores externos. Meu nome é Tainá e o artigo número 3 é: proteína PCSK9 e o polimorfismo RS562556 estão associados com placas arteriais, uma população de meia-idade saudável, a coorte Stanislas. Os objetivos do estudo foram testar a associação da proteína PCSK9 com o receptor de lipoproteína de baixa densidade, LDLR, no desenvolvimento de placas ateroscleróticas, aproximadamente 20 anos depois, em uma população inicialmente saudável. Determinar também o papel das variantes do gene PCSK9, em especial a RS562556, na formação de ateroma.
Com os resultados, formular hipóteses sobre a ação de inibidores da PCSK9 na prevenção de doenças cardiovasculares. Sobre a contextualização, pode citar a aterosclerose, que é uma doença que se caracteriza pela formação de placas de gordura nas paredes arteriais, chamadas ateromas, que é uma das principais causas de morte no mundo por poder ocasionar graves complicações cardiovasculares, como infarto. Um fator de risco para seu desenvolvimento são valores elevados de colesterol e LDL, os quais podem ser controlados por meio de estatina. Muitos pacientes, entretanto, não atingem os valores desejados de LDL com esse medicamento, ou abandonam o tratamento devido aos possíveis efeitos colaterais. A partir dessas informações, entende-se a necessidade de alternativas de tratamento para prevenir a ocorrência de doenças cardiovasculares. Em relação à proteína PCSK9, essa é produzida pelo fígado e secretada no plasma, onde se ligam os receptores de LDL na superfície dos hepatócitos e impede a reciclagem desses receptores, os tornando mais suscetíveis à degradação pelos lisossomos, conforme demonstrado nessa figura. Com isso, ocorre um aumento nos níveis de LDL circulantes por diminuir sua captação pelo tecido hepático. Em relação ao gene PCSK9, que codifica a proteína de mesmo nome, é um gene altamente polimórfico e algumas de suas variações foram associadas com alterações nos níveis de LDL no sangue. 2 metros. Tratou-se de um estudo populacional realizado na coorte Stanislas, que é uma coorte longitudinal familiar na região de Lorraine, na França. Foram testados 997 participantes em 2 visitas, 1 e 4, separadas por uma média de 18 anos e meio. Os níveis de colesterol, proteína PCSK9 e de receptor de LDL foram testados tanto na visita 1 quanto na visita 4, esses 2 últimos por meio de imuninsight. Já a presença de placas ateroscleróticas carotídeas foi determinada apenas durante a visita 4 por meio de ecografia vascular. Dos 997 participantes, 949 foram genotipados utilizando microarranjos para analisar os polimorfismos do gene. Os resultados. Dos 997 participantes analisados na visita 1, 203 desenvolveram placas ateroscleróticas na carótida da visita 1 até a visita 4. Esses participantes eram mais velhos do que a maioria, no geral, o sexo masculino, fumantes com diabetes mellitus e com níveis maiores de colesterol na visita 1. Os participantes que desenvolveram placas arteriais também apresentaram níveis mais elevados de PCSK9 e de receptor de LDL. Os fatores independentes associados com o desenvolvimento de placas na visita 4 foram idade, tabagismo e nível de colesterol. E os níveis de PCSK9 e a relação desses com o receptor de LDL estão associados com a formação de placas carotídeas. Na visita 4, os valores de PCSK9 foram transversalmente relacionados com a formação de ateromas. Em relação às considerações genéticas, testou-se a associação entre polimorfismo do gene PCSK9 na visita 1 com a presença de placas ateroscleróticas na visita 4. 3 polimorfismos de nucleotídeo único foram relacionados com a ocorrência de placas, esses aqui citados. Um dos polimorfismos, o RS56 e 556, carregava uma mutação não sinônima de ganho de função. As análises sugeriram que essa variante contribui com 16 a 17% na variação dos níveis de PCSK9 em ambas as visitas. Sobre a discussão, níveis circulantes de PCSK9 em uma população de meia idade saudável estão independentemente associados com a presença de placas carotídeas 20 anos depois, com ajuste para importantes fatores contribuintes, como idade, tabagismo e colesterol LDL. Também, níveis de PCSK9 foram similarmente associados com a formação de placas transversalmente na visita 4. E a mutação não sinônima RS562556 foi independentemente relacionada com incidência de placas carotídeas, valores de colesterol LDL e da proteína PCSK9. O modelo usado no artigo manteve idade, tabagismo e nível de colesterol LDL como fatores com forte relação com a ocorrência de placas, como previsto em outros estudos. Dessa forma, a associação independente de PCSK9 com a formalização de ateromas acima desses clássicos marcadores de risco reforça a hipótese de uso inibidor de PCSK9 como alvo farmacológico para prevenir a ocorrência de doença aterosclerótica. As limitações do estudo foram: trata-se de um estudo observacional. Com isso, não é possível estabelecer causalidade. A presença de placas carotídeas só foi determinada na visita 4, de forma que não é possível excluir que alguns pacientes já as tivessem na visita 1. Além disso, para medir os níveis de PCSK9 e de receptor de LDL, usaram-se as unidades definidas pelo fabricante do teste. Assim, não é possível excluir a conversão para outros tipos, não é possível realizar a conversão para outros tipos de unidade. As conclusões foram que as análises atestaram a associação entre o desenvolvimento de ateromas 20 anos depois numa população de meia idade inicialmente saudável. A associação entre a formação de placas e a presença da variante RS56 e 556 pode reforçar a potencial causalidade dos achados do estudo. O uso de inibidores de PCSK9 para a prevenção de doenças cardiovasculares vale a pena ser investigado. E essas foram as referências utilizadas durante a realização do trabalho. Eu vou apresentar agora, então, o nosso pôster do gene PCSK9. Aqui na introdução, a gente colocou o nome do gene e alguns sinônimos. Na parte de descrição, evidenciamos o papel do gene PCSK9, o qual é responsável pela formação de uma serina protease que regula os receptores de LDL e a concentração de LDL plasmático.
Evidenciamos também que esse gene está relacionado com a hipercolesterolemia, que é o aumento de concentração de colesterol no sangue. Aqui na parte da localização, então, colocamos a sua localização cromossômica e suas coordenadas genômicas, que ficam evidenciadas nessa figura, que representa o mapa físico do genoma do cromossomo onde o gene está inserido, sendo essa porção retangular vermelha onde o gene PCSK9 está identificado. Na parte da expressão, evidenciamos que a transcrição e o splicing alternativo do PCSK9 geram 6 transcritos de RNA mensageiro diferentes, sendo 2 codificantes de proteínas e outros 4 não codificantes. E na parte de expressão celular e histologia, evidenciamos que o gene PCSK9 é mais expresso nos tecidos do fígado, pulmão, pâncreas, regiões do cérebro e trato gastrointestinal, como fica destacado nessa figura. Na parte dos polimorfismos, evidenciamos que esse gene possui 37.687 polimorfismos, e a maior parte das consequências dos polimorfismos é por variações intrônicas. Também colocamos alguns exemplos de algumas variantes de fenótipo conhecidas, como essas variantes aqui. E por fim, na parte dos artigos, encontramos 3 artigos que abordam a relação entre o gene PCSK9 e algumas doenças cardiovasculares. O primeiro comprova a correlação entre a expressão do gene em autofagia, função contrátil cardíaca e o tamanho do infarto em camundongos e humanos. Já o segundo busca evidências com base em estudos pré-existentes sobre a relação entre um polimorfismo do gene PCSK9, que é o polimorfismo E670G, e a doença arterial coronariana, comprovando que existe sim uma relação sobre modelos genéticos alélicos dominantes, heterozigotos e aditivos. E o terceiro relata que os níveis de PCSK9 estão associados com o desenvolvimento de ateromas, e uma variante desse gene, a RS562556, está relacionada com o aumento desses níveis, e, consequentemente, com a formação de placas ateroscleróticas. Então, esse é nosso pôster, e aqui em cima estão as referências. Muito obrigada!